Uma nova onda de repressão religiosa na China está chamando a atenção do mundo. E agora o alvo são também locais registrados e reconhecidos pelo próprio governo. O Domingo Espetacular mostra como igrejas oficiais estão sendo vigiadas, controladas e punidas. Há décadas, a China persegue as chamadas igrejas de casa, pequenos grupos cristãos que se reúnem em apartamentos ou porões e não têm registro oficial. Mas agora o alvo se ampliou. A repressão chegou a igrejas regulamentadas, reconhecidas pelo Estado e submetidas ao controle do Partido Comunista. Um sinal claro de que o governo chinês busca reduzir ainda mais a liberdade no país. A fé, ela é uma espécie de proclamação de independência e de liberdade, né? Ela traz para o indivíduo a condição de gerenciar a sua relação íntima mais profunda com o sagrado. Então, quando você tem um governo totalitário que sente essa independência emocional profunda, a ideia é: esse pessoal está fora de controle. As regras chinesas obrigam todos os templos, em torno de 60 mil em todo o país, a instalarem circuitos de vigilância monitorados por autoridades policiais. Além disso, determinam a remoção de cruzes, bíblias, imagens e qualquer simbologia que não esteja alinhada à ideologia oficial. Não é raro ver essas câmeras posicionadas diretamente sobre púlpitos e altares. Todas as igrejas são monitoradas. Com a pandemia foram instaladas milhares de câmeras de reconhecimento facial na igreja. Mais de 10 mil templos foram fechados ao longo dos últimos anos. A prova mais recente desse aumento do controle e repressão é o que aconteceu na província de Anhui, no leste do país. O pastor Zhao Hongliang, da Igreja da Aliança, instituição registrada e autorizada a funcionar, foi condenado a 1 ano e 1 mês de prisão. Outros 3 membros também receberam penas de até 1 ano de regime fechado. Segundo a sentença, eles teriam danificado propriedade do Estado ao resistirem à instalação das câmeras de monitoramento e remoção de cruzes da fachada. A decisão judicial foi criticada internacionalmente e é vista como o caso mais duro contra uma igreja legal desde 2018. O governo tem aumentado a perseguição. Jovens menores de 18 anos não podem frequentar as igrejas. E existem 2 grandes grupos de igrejas na China: igrejas oficiais e igrejas não oficiais. Essas oficiais, elas submetem a todo o escrutínio, todo o monitoramento do governo chinês. O mundo acompanha com cautela essa mudança de cenário na China. Se antes a perseguição era direcionada às igrejas, consideradas clandestinas pelo governo chinês, agora ela atinge também instituições regulamentadas e líderes que sempre operaram dentro da lei. Um sinal de que a repressão só vem aumentando. Segundo organizações internacionais, o objetivo é claro: o de garantir que toda expressão seja controlada e submetida ao Partido Comunista que governa a China. No papel, o país reconhece 5 religiões, mas na prática, todas devem servir à ideologia estatal. O governo chinês quer ser a única fonte de ensino, a única fonte de alívio, a única fonte de socorro. Então, quando a igreja cresce, a igreja tem um testemunho vivo na sociedade, impactando a sociedade, o governo tem medo de perder o controle, tem medo de perder a sua influência. O resultado é uma população cada vez mais ameaçada. Membros de igrejas registradas agora enfrentam o mesmo medo que por muito tempo foi restrito às igrejas de casa. As informações não mencionam nenhum atenuamento, né, de tudo o que tem acontecido, até porque, historicamente, o governo chinês raramente se sensibiliza por causa de qualquer tipo de manifestação internacional. Então, não há nenhum sinal de enfraquecimento. Aliás, há
muitas pessoas informando e dizendo que a coisa, em alguns ambientes, tem até piorado, tem sido mais difícil, né, do que estava sendo antes. Em setembro, transmissões ao vivo de cultos foram proibidas em todas as redes sociais. Reuniões só são permitidas em plataformas controladas pelo governo. Entidades de direitos humanos em vários países também se manifestaram contra o crescimento dessa investida chinesa para um controle estatal sobre a fé. E alertam, se a China faz isso com igrejas que ela própria registrou, o próximo passo pode ser o do fim da liberdade no país. Os governos precisam entender que isso tem acontecido na China, né? Não se fazerem cegos ao que tem acontecido e se manifestarem internacionalmente pela liberdade de expressão de fé dos cristãos e todas as religiões que têm sido oprimidas ao longo dos anos pelo Partido Comunista Chinês. O que acontece na China tem impacto direto nos outros países da Ásia. Nas instituições da região, há um clima de resistência, mas também de medo de que essas perseguições se tornem uma realidade. A fé, como qualquer atitude mais independente, individual, deslocada do centro de controle das coisas, ela incomoda muito. Aliás, a fé cristã autêntica sempre fez isso em toda a história. Nos tempos de Mao Tse-tung também houve muita perseguição. Expulsaram praticamente todos os missionários estrangeiros. Na época, a China tinha cerca de 2 milhões de cristãos. O governo achou que assim a fé acabaria no país. Mas depois que os missionários saíram, os próprios fiéis continuaram a obra e a fé se espalhou.